Olá, telespectadores da CBTV, aqui é Renata Castro, advogada de imigração, e hoje em mais um bate-papo no programa Projeto USA. Se você perdeu o primeiro capítulo, agora é o momento de você conhecer mais sobre o trabalho de profissionais que, como eu, que sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, prestam um belíssimo serviço de assessoria a brasileiros que moram tanto no Brasil ou nos Estados Unidos e que têm um grande desejo de realizar o seu sonho americano, que é viver de maneira plena e próspera aqui na terra do tio Sam. Eu confesso que cada vez que eu escolho um convidado para ser entrevistado aqui no programa, eu acho que eu fico mais animada do que o público, porque são informações que eu no meu escritório vejo serem questionadas com frequência. E hoje eu convidei uma profissional, uma brasileira porreta, uma pessoa extremamente capacitada, que é a consultora financeira Cláudia Feribá. Cláudia, prazer tê-la aqui no programa. Nossa, Renata, o prazer é meu. Muito obrigada. Obrigada a você por dispor do seu tempo e vir conversar com a gente a respeito desses mitos, desses questionamentos financeiros que todo imigrante passa quando faz esse caminho para os Estados Unidos. Mas antes da gente entrar na parte financeira, nos melindres desse planejamento financeiro, Cláudia, me conta um pouco da sua história. Você está aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? Bom, se eu contar desde o início, eu estou no total 25 anos. Nossa, você tem uma carinha de 18. É que eu vim bem bebezinha. Não, eu vim para cá em 91 a primeira vez, fiquei aqui somente 4 anos, voltei para o Brasil, fiquei lá 3, e daí voltei de novo em 98 e desde então estou aqui, direto. Entendi. E você veio sozinha, Cláudia? Veio com família? Como é que foi a sua jornada? Eu vou te contar abaixo da segunda vez, que eu acho que é a vez mais forte, tá? Então, da segunda vez eu vim sozinha, para recomeçar a vida, estava me separando no Brasil e resolvi que eu queria uma vida melhor para mim. Como eu já tinha tido gostinho, né, aqui nos anos anteriores, eu resolvi vir novamente e foi a melhor coisa que eu fiz. E como é que foi a sua jornada em relação à obtenção de visto? Pois é, eu na verdade, quando eu vim, eu estava meio que fugindo de uma situação de divórcio no Brasil, estava querendo paz para minha cabeça, né? E resolvi vir por um tempo, e na minha cabeça eu coloquei que eu viria por um ano. Era o tempo que eu precisava para resolver minha vida. Só que com 10 dias aqui eu conheci o meu marido hoje. E aí tudo mudou, né? Então foi até uma escolha muito difícil na época, porque 3 meses depois ele me pediu em casamento. E apesar de eu estar apaixonada, eu pensei, será que é isso que eu quero? Foi um momento que eu sabia que casando com um americano, eu estaria fazendo uma opção provavelmente para sempre. Ter família aqui, ter meu filho aqui, como ia ser isso? E naquele momento que eu decidi, as coisas enveredaram realmente por esse caminho e eu me casei em 2000 com ele, estamos casados até hoje, tenho um filho. E muita coisa aconteceu, né? Nesses últimos 18 anos, muita coisa aconteceu para eu chegar onde eu estou hoje. Eu quero deixar bem claro que eu sei que os telespectadores vão começar a mandar perguntas, perguntando para a Cláudia onde que arruma marido em 15 dias. A história da Cláudia, marido americano, né? Americano. A história da Cláudia é uma anomalia, ela não acontece com frequência, mas é uma daquelas voltas que a vida dá. Às vezes a vida te dá um presente que vem um 2 em 1 e foi o que aconteceu com você. Você teve uma grande história de amor acompanhada do green card, mas que nem sempre acontece, né, Cláudia? Não. Eu, inclusive, na primeira vez que eu estive aqui, eu tive o processo do green card, porque eu vim para cá com H1, na época H1 de trabalho, com o meu primeiro marido, e nós estávamos em processo, inclusive, em vias de ter o green card, quando o meu primeiro marido resolveu que queria voltar para o Brasil, e aí tudo se degringolou dali, né? Mas eu estava em processo do green card, eu fiquei batalhando com o advogado, e, enfim, tudo que eu podia fazer para tentar a minha residência antes. Mas quando eu voltei, que eu achava que eu não queria ficar aqui, ela veio de presente na minha mão, né? Então foi coisas do destino, eu acho. Coisas do destino, com certeza. Mas uma coisa que é bem comum dentro da comunidade, a Cláudia trabalha muito dentro da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, fazendo um trabalho belíssimo de educação financeira, é que todo mundo, eu digo que é uma cicatriz, todo mundo tem uma cicatriz do processo imigratório, porque você precisa se despir dessa ideia de
de ter direitos, né? Não é que o imigrante não tem direito, mas é porque você tem que batalhar o seu espaço aqui. E isso faz com que a pessoa mude, e eu acho que é uma mudança muito valiosa. Independente de ser um grande empresário, de ser um investidor AB5, no capítulo 1, se você não assistiu, volta para assistir, a gente entrevistou o Newton, que você conhece, meu cliente, que é juiz aposentado no Brasil, ou seja, uma pessoa com pompa e circunstância, e eu adoro ouvi-lo nas entrevistas dele contando que ele tem que passar aspirador de pó em casa, e que ele acha isso o máximo. Eu também. Todas nós, né, Cláudia? Mas, Cláudia, vamos falar um pouco do seu trabalho. O que é ser um consultor financeiro nos Estados Unidos? Eu queria, se você me permitisse, Renata, que eu te contasse o porquê que eu virei uma consultora financeira, né? Na verdade, eu estou aqui, como eu falei, desde 98, e eu tive muita sorte de ter um marido, né? Casei com uma pessoa maravilhosa, que na época era uma pessoa que, nossa, tinha um trabalho assim, que ganhava muito, eu não precisava trabalhar, então eu tive uma vida assim, meio que de princesa realmente, né? Então eu pude ficar em casa com meu filho, cuidando, foi maravilhoso. Mas aí veio 2008. Em 2008, para quem estava aqui no país, lembra que foi o período em que a Bolsa caiu. Naquele ano, mais de 54% das pessoas perderam metade da sua aposentadoria naquele ano com a queda da Bolsa. E nós estávamos incluídos nisso, né? E junto com isso veio também a recessão imobiliária, de trabalho. Meu esposo perdeu esse trabalho maravilhoso que ele tinha, e da noite para o dia a nossa vida realmente se revirou. E eu tive que me reinventar como pessoa, como mulher e como profissional, para eu poder conseguir ajudar a minha família a se reerguer. A sobreviver, a sobreviver. Né? Nós estávamos num ponto que, naquela época, eu quase perdi a minha casa, a ponto realmente de perder a casa, já estava em foreclosure. Só esclarecer para quem está assistindo a gente do Brasil, foreclosure é o processo de tomada do imóvel por parte do judiciário, ou seja, o juiz vai protestar a nota promissória de financiamento da casa para tomar esse imóvel para satisfazer a dívida. Perfeito. E então, naquela época eu não sabia o que fazer, sem experiência, mais de 5 anos fora do mercado, eu comecei a procurar trabalho e achei trabalho numa companhia atendendo telefone, Renata. E eu fiz isso por 3 meses. Dali eu fui promovida até que cheguei a ser uma das diretoras da companhia. Essa companhia me instruiu, me levou para cursos e certificados e licenças, e hoje eu me tornei uma consultora financeira, não só porque eu acho que é uma coisa importante, mas por paixão. Eu gostaria de que ninguém tivesse nunca que passar pelas coisas que eu passei. Então, por isso que eu tenho uma paixão tão grande pelo trabalho que eu faço. Que legal, Cláudia. Isso daí, eu brinco com os meus colegas advogados que eu, como advogada de imigração, como tive um caminho muito tortuoso imigratoriamente falando, eu tenho uma paixão, eu vibro quando aquele cliente recebe o green card, eu acho que eu fico mais feliz às vezes do que ele, porque eu entendo o sentimento de chegar naquela grande vitória. E quando você fala do que você passou, eu acho que é interessante falar que isso não é limitado a quem vem do Brasil para cá com pouco dinheiro. Todo mundo está sujeito a isso. No próximo bloco a gente vai estar conversando com a Cláudia a respeito de uma coisa que é crucial nessa mudança, que é o planejamento para a aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Fique ligado no próximo bloco do Projeto USA. No último bloco do Projeto USA, eu prometi que a gente já está falando de um assunto que para mim é crucial, porque querendo ou não, vamos envelhecer nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. E a Cláudia Feribá, que é consultora financeira, vai estar conversando com a gente agora a respeito desse processo de planejamento financeiro nos Estados Unidos e da bendita aposentadoria, porque aqui a gente trabalha até morrer, né, Cláudia? Depende, se você se organizar, não precisa, tá? Bom, Cláudia, vamos falar a respeito um pouco do seu trabalho como consultora financeira. A gente já sabe que você trabalha com crédito, que é algo que a gente vai estar falando mais ao final do programa, mas o que significa ser um consultor financeiro nos Estados Unidos? Na verdade, a gente tem, como consultora, a oportunidade de ajudar o cliente a que tenha uma visão melhor sobre as suas finanças. Eu vou ser muito sincera com você. Mais de, eu diria, 60% dos nossos clientes, quando chegam para sentar na mesa comigo, eles não têm nenhum orçamento, uma planilha de orçamento. E aí eu pergunto, como é que você paga as suas contas? Eu sei que isso
é no dia 20, aquilo é no dia 15. Se você não tem um orçamento, essa é a base, é a fundação de qualquer vida financeira saudável. Então, muitas vezes eu tenho que voltar e começar realmente do básico, ensinando a pessoa como ela constrói um orçamento e por que o orçamento é importante. Cláudia, você acha que o empresário brasileiro, que o imigrante brasileiro, quando vem do Brasil para cá, ele tem certos hábitos negativos em relação a ter orçamento? Porque eu sempre me pergunto, o pessoal no Brasil está sempre reclamando que não tem dinheiro, mas eu estou vendo de unha feita, cabelo feito, viagem para Disney. Como é que funciona isso? Você vê diferença? Eu vejo uma diferença muito grande e eu converso muito isso com meus clientes, na verdade. Existe, assim como existe a cultura brasileira e americana, para tudo, né? Existe a cultura financeira também. A cultura financeira do Brasil é completamente diferente da cultura financeira dos Estados Unidos. Como? Então, até você que é um super empresário, que acha que entende tudo sobre finanças, você pode entender muito lá no Brasil. Mas quando você vem para cá, as regras são um pouquinho diferentes. Então, é importante entendê-las. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre aposentadoria, que é o tema que a gente quer conversar aqui, existem, por exemplo, no Brasil, existe um medo muito grande da previdência privada, porque já várias quebraram, houve uma série de coisas que aconteceram. Aqui isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a maioria dessas empresas que fornecem esse tipo de serviço, primeiro que já estão há 150, 160, 180 anos atuando aqui. Segundo, assim como os bancos, elas têm que ter um capital reservado para o caso de houver algum problema, né? Então, se elas quebrarem, elas têm que ter um X de capital, dependendo do valor da bolsa deles, para que esse valor seja... as pessoas possam ser ressarcidas se isso acontecer. Mas nunca aconteceu em todos esses anos, até hoje. Eu acho que uma coisa interessante aqui, e a gente vai falar muito aqui a respeito de seguro de vida, porque o seguro de vida é uma ferramenta muito versátil. E o seguro de vida é algo que é muito pouco utilizado no Brasil, até pela questão custo. Eu brinco muito com a minha família no Brasil. Minha avó, que faleceu há alguns anos, eu, na época, tinha feito um curso de seguro de vida. Eu não atuo na área, mas eu, conversando com a minha família, falei, eu acho que seria interessante a gente fazer um seguro de vida assegurando a minha avó. Seria uma maneira dela deixar um pé de meia para a família, e eu sei que ela queria fazer isso. E a minha família me chamou de sanguinária, mercenária, que eu só pensava em dinheiro, enfim. 6 meses depois a gente descobriu que ela estava com câncer. Uau. Ela viveu mais 1 ano, ou seja, aquele era um momento crucial. Quando a gente começou a procurar, no Brasil tem várias limitações, tanto de preço como de categorias, que aqui você não tem. E hoje em dia a minha família a gente tem a pólice de seguros. Eu tenho no meu marido, ele tem em mim, eu tenho uma pólice de seguro para o meu negócio, a gente está querendo fazer uma pólice de seguro para assegurar o college das crianças, né, a faculdade. Como é que isso funciona? Como é que seguro de vida entra nesse planejamento, Cláudia? Primeiro é importante a gente entender o que aconteceu com a sua família. Por que a sua família te chamou desses nomes todos? Porque no Brasil a gente tem essa noção que quando a gente faz seguro de vida, é uma superstição que está agorando a pessoa. Vai acontecer alguma coisa, vai morrer. Mas, gente, todo mundo vai morrer. A ideia é se prevenir, a gente não sabe quando, então a ideia é poder se prevenir. Aqui nos Estados Unidos, o que acontece que é muito interessante, é que eu brinco internamente, que os seguros de vida que a gente trabalha, eles são 3 em 1, porque eles vão segurar a sua vida em caso você morra, é o que todo mundo conhece, o seguro de vida. Mas eles também têm uma parte chamada benefícios em vida, que isso não tem no Brasil ainda. O que é isso? Por exemplo, a sua avó, ela fez vamos dizer que ela tivesse feito um seguro de $100 mil, tá? E aí, logo depois ela descobrisse que teve aquele câncer. Ela poderia retirar até 80% daquele valor para o tratamento dela, ou para fazer uma viagem no mundo, se ela quisesse, o que ela quiser. Então, o benefício em vida, hoje em dia, ele faz o quê? Com que a pessoa possa, tiver um câncer, ou uma doença crônica, um Alzheimer's, por exemplo, também stroke, como é que a gente fala stroke? Que é o ataque cardíaco. O stroke é o derrame. O derrame, essas doenças todas são consideradas. Então, a pessoa pode acessar uma parte do dinheiro para se tratar, ou se ela sabe que aquilo... Eu tenho uma história que eu posso te contar bem rápida, que diz muito sobre isso e me fez... mais interessada ainda nesse assunto. É uma história de uma mãe solteira
em Atlanta, ela tem um seguro com a nossa companhia, 2 crianças, sozinha no mundo, sem marido, sem família. Ela fez o seguro para assegurar as crianças dela, 2 gêmeas. E passaram-se alguns anos, ela teve um câncer. Quando ela teve um câncer, fez todos os tratamentos que podia, até o dia que chegou o médico disse a ela, infelizmente, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Você tem que começar a colocar suas coisas em ordem, porque mais ou menos 1 ano de vida é o que você tem. Nossa. E ela falou, exatamente, nossa, eu tenho 2 crianças pequenas, não pode ser, não existe nada. Ele falou, olha, tem um tratamento experimental, mas é experimental, por esse motivo o seu seguro não cobre. O seguro é o plano de saúde. O seguro da saúde, e custa $100 mil. Você tem como conseguir $100 mil? Ela falou, não. Então ela foi para casa desesperada, a primeira pessoa que ela ligou foi o agente de seguro, que ela queria ter certeza que estava tudo certo para quando ela morresse as crianças pudessem receber o dinheiro. E o agente falou, peraí, por que você está perguntando tudo isso? E quando ela explicou, ele disse, você esqueceu que você tem benefícios em vida? Para resumir, ela retirou um dinheiro, ela fez um transplante de medula óssea, que há 15 anos atrás era experimental. No caso dela, foi com muito sucesso, porque ela sobreviveu, está viva até hoje, as crianças acabaram de se formar na high school daqui. Que maravilha. Então, isso é o que o benefício em vida pode fazer por alguém. Então, o seguro de vida, ele pode ter o benefício em falecimento, ou seja, eu vou designar alguém para receber aquele cheque. Eu posso ter um benefício em vida mediante algumas condições. Sim. Né? E qual é o terceiro elemento O 3 disso? em 1. É o terceiro ou melhor ainda, porque a gente espera que você não precise porque não morra, que você não precise porque não fique doente, mas envelhecer, você vai envelhecer. Então, esse dinheiro se torna uma aposentadoria para você no futuro. E aí você tem duas opções. Você pode, aos 65 anos ou aos 70, de acordo com o que a pessoa quiser, recolher o dinheiro todo num montante só, um cheque grande, ou ela pode ter um pagamento mensal pelo resto da vida dela. No caso, quando eu digo resto da vida, hoje em dia, em torno de 120 anos. Né? Não estamos vivendo tanto assim. Então, para o resto da sua vida. Se você fizer esse seguro aos poucos, você receber o dinheiro aos poucos, está completamente isento de taxa. Você não tem que pagar nada para o imposto de renda. Se você tirar ele de uma vez, aí a história já é um pouco diferente. Mas para isso, você pode usar esse seguro para milhões de coisas. Meu filho, por exemplo, tem 14 anos e ele tem um seguro desse. Por que você vai fazer um seguro de vida para uma criança? Você vai fazer porque isso está acumulando capital para ele. Ele já tem o college dele pago, mas se ele não tivesse, ele poderia tirar daqui a 20 anos o college para ele. Então, o que eu estou fazendo para ele é, quando ele chegar na aposentadoria dele, aos 60 anos, ele vai ter $50 mil por ano. Se eu tivesse isso quando eu era criança, a vida da gente seria diferente. Então, esse seguro, você pode usar para várias coisas. Você pode pegar um neném que nasceu, tem 15 dias, ele já pode ter um seguro desse. É o pé da poupança daquela pessoa que realmente vai crescer. Porque os seguros, esse seguro, ele é baseado na Bolsa de Valores sem estar aplicado na Bolsa de Valores. Ele é indexado. Ele é indexado, chama-se planos indexados. Então, o que acontece? Ninguém vai perder o dinheiro como eu perdi em 2008, mas toda vez que a Bolsa subir, o dinheiro dela sobe. Toda vez que a Bolsa cair, o dinheiro fica parado, zero. E Cláudia, você falou aí do seu filho. Eu tenho um menino de 13 anos, tenho uma menina de 3 anos e uma grande preocupação é o college. No próximo bloco eu quero que você responda uma pergunta que me enviaram. Posso usar o seguro de vida para pagar a faculdade dos meus filhos? Fique ligado no próximo bloco. Gente, eu prometi que nesse último bloco a gente já está falando a respeito de uma preocupação que todos os pais aqui nos Estados Unidos têm. Como a gente não tem a opção da escola, da faculdade pública, ou a faculdade pública, não da faculdade pública, da faculdade gratuita, né? A preocupação é como vou pagar pela faculdade dos filhos. Já pensei em vender as crianças, mas não pagam muito bem. Não acho que vai ser legal isso. Não, também não acho. Mas brincadeiras à parte, todo mundo conta com a bendita da bolsa. Mas a competição para receber essas bolsas é cada dia muito maior. Grande. E as doações que são feitas para as entidades para proverem essas bolsas é cada dia menor. Eu fiz faculdade aqui, eu fiz 3 faculdades aqui e eu devo até o último fio de cabelo. Isso já é um outro problema para um outro bloco, quando Exato. você me chamar de volta aqui. Com certeza. Eu tenho certeza que depois que a gente fizer, vão ter outras pessoas interessadas em saber. Mas
Eu me preocupo muito com o futuro dos meus filhos. A Sofia tem 3, o Lucas vai fazer 13. E eu me preocupo como que eu vou juntar esse capital para fazer para pagar a faculdade deles, para que eles não tenham que passar pelo que eu estou passando com empréstimos estudantis. Sim. E você comentou no último bloco a respeito do cash value, né, que é o valor financeiro que é atrelado ao seguro de vida, ou seja, você tem o benefício em morte e você tem um benefício em vida. Mas eu posso usar esse dinheiro porque eu quiser? Pode usar para o que você quiser. O ideal realmente é que você saiba quando você vai fazer esse plano para o que você quer usar o dinheiro. Né? Porque uma vez que você usa o dinheiro, se você usar ele completamente, você vai perder o resto que você tem, o seguro de vida, os benefícios em vidas. Mas, por exemplo, para sua filha de 3 anos, está na hora de fazer um plano com ela, imediatamente. Por quê? Porque esse dinheiro, ele é colocado nesses planos e ele vai crescendo através dos juros compostos. Então, quanto mais anos você tiver, maior vai ser o cash value no final dessa história. Então, ela ainda tem muitos anos até a época do college, é uma candidata perfeita para começar a ser segurada agora. Isso é interessante, Cláudia, porque a gente tem o brasileiro tem muito isso, a gente é otimista, mas é otimista até demais. A gente tem uma dificuldade em encarar risco. E eu, como advogada, vejo isso o tempo todo. O risco vai existir inerente ao meu otimismo, mas eu posso mitigar o meu risco e uma das maneiras é esse planejamento financeiro. Eu acho que é muito interessante essa triade, esse triângulo que existe na utilização do seguro de vida, mas a Cláudia, ela é o bombril, 1001 utilidades, porque dentro do trabalho de consultoria financeira dela, ela trabalha também com crédito. E na minha opinião, aposentadoria, fora do como vou conseguir o green card, que todo mundo vai querer o lugar onde você conheceu o seu marido com 15 dias. Mas 20, foi 20. 20, enfim. Fora aposentadoria, mandar os filhos para a faculdade, crédito é o que mais persegue as dúvidas da comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos. E os que querem morar aqui? Se você tivesse que resumir crédito aqui nos Estados Unidos, como você o faria, Cláudia? De novo, eu vou comentar. Vamos esquecer como é no Brasil. Por que eu digo isso? Porque as pessoas chegam aqui e falam, nossa, o crédito aqui é maravilhoso, é tão pouquinho, porque estão acostumados com aquelas taxas exorbitantes do Brasil. Mas para a gente que já está um certo tempo aqui, as taxas são exorbitantes aqui também, para o padrão de vida americano. Então eu diria assim, é importante ter crédito? É. De novo, vamos voltar ao básico. A primeira coisa que você tem que ter é o seu orçamento, para você saber exatamente onde está indo o seu dinheiro. A segunda coisa que você tem que ter é um seguro de vida, porque é a fundação da sua vida financeira. Sem essa fundação, você pode construir o que você quiser, mas na primeira ventania financeira que tiver, vai tudo por água abaixo. A terceira coisa é o crédito, porque tudo que você quer aqui nos Estados Unidos necessita de crédito. Né? Então, eu tenho muitas pessoas que chegaram há pouco tempo. Uma pergunta que elas fazem para mim muito é se vale a pena fazer alguma coisa com IT number. Olha, se eu tivesse $1 para cada vez que me perguntam isso, eu já poderia estar aposentada no meu iate nas Bahamas. O Tax ID Number, que a Cláudia se refere, não é um substituto para o Social Security Number. Social Security é a estrutura de aposentadoria. Você não pode contribuir para a aposentadoria legalmente se você não trabalha de maneira legal. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. O Tax ID Number, o nome já fala, Individual Tax ID Number. É para identificar a pessoa que precisa pagar imposto, ou seja, você está pagando, você não está investindo. E eu, em outra vida, você falou de 2008, Cláudia, eu comecei minha carreira aqui nos Estados Unidos com financiamento imobiliário. A crise começou foi em 2005. Sim, verdade. Em 2005 a coisa começou a cair. E o que as pessoas não entendem é que quando um banco vai fazer um financiamento, ele faz uma análise de fatores de risco. Ou seja, qual é a probabilidade de você pagar aquela dívida? Se você não tem um status imigratório regular no país, a longo prazo, você é um alto fator de risco. Não adianta criar crédito em Tax ID Number. Você não concorda, Cláudia? Absoluto, não adianta nada. Não adianta nada. E não te ajuda para o futuro. Vamos dizer que essa pessoa esteja aplicando para algum cartão de crédito, alguma coisa. Ela não vai conseguir nada com o IT Number. Não existe isso. Antigamente,
talvez 10, 15 anos atrás, isso era possível. Posso te contar uma história? Há 10, 15 anos atrás, quando eu trabalhava no setor imobiliário, era muito fácil conseguir financiamento. Sim. Só que quando houve a crise, que muita gente decidiu sair dos Estados Unidos, as grandes operadoras de serviço, como a Comcast, a Sprint, as operadoras de cartão de crédito, ficaram com dívidas exorbitantes, porque eram pessoas que tinham crédito no Tax ID, que foram embora e deixaram as dívidas para trás. Muitas dívidas para trás. Isso não vai acontecer mais, Não. eles já aprenderam a lição. Então, antes de tirar o Tax ID, porque muita gente me pergunta, eu tenho visto de estudante, posso tirar Tax ID? Por lei você pode. O governo não vai te proibir de pagar imposto. Pagar imposto. Agora, qual é o uso desse Tax ID? Essa que é a grande pergunta. Não, para crédito não adianta nada. Realmente não adianta nada. Para crédito, você tem que ter realmente o seu número de seguro social e começar a sua vida ali. E muita gente também pergunta como é que eu começo minha vida ali, porque quando você começa com crédito novo, você não consegue crédito com ninguém, né? Então, dica do dia, vá ao seu banco, peça um cartão de seguro de crédito, que é um cartão assegurado. É um cartão que você vai fazer um depósito, vamos dizer, de $1.000, e o banco vai te fornecer, então, um cartão de crédito de $1.000, que aparece, assim, aparentemente é igualzinho a um cartão de crédito comum. Só você e o banco sabem que aquele é um cartão de depósito. E você vai começar usando aquele cartão. E vai começar a construir a sua vida de crédito com aquele cartão. Essa é a melhor maneira, realmente, de se começar um crédito aqui, uma vez que você já esteja com os seus papéis em dia. Cláudia, a gente nesse run do programa, a gente vai estar entrevistando a Andrea, que trabalha com financiamento imobiliário, e eu ouço muito, eu vou comprar a minha primeira casa aqui nos Estados Unidos só quando eu tiver o Green Card, porque aí eu consigo o crédito mais fácil. É verdade isso? Olha, é uma pergunta mais para você fazer para a Andrea. O que eu vejo no meu trabalho é o seguinte, quando você não tem o Green Card, existem financiamentos para estrangeiros, vários, mas as taxas são um pouco diferentes. Mas é fácil, por exemplo, ganhei meu Green Card hoje, ganhei meu social amanhã. Não. Eu posso ir lá e comprar a casa? Claro que não. Você tem que ter uma história. Como qualquer americano, como qualquer pessoa que vá comprar alguma coisa, você tem que ter um histórico de crédito. Então, você tem que começar a construir isso. Por isso, a ideia que eu dei do cartão de depósito. É a melhor maneira de se começar. Depois tem algumas regrinhas, e aí a gente tem que aprender essas regrinhas. Como é que usa o cartão de crédito, tem 30% do valor, você não pode usar mais do que isso, senão também fere o seu crédito. Tem uma série de coisinhas. E tem uma coisa mais importante ainda que a gente não comentou, eu gostaria de comentar, se você não se incomoda. Para aquelas pessoas que já chegaram, fizeram crédito, já estão com o cartão de social, começaram o crédito, e aí se empolgaram com o crédito. Como eu. Não, você não, porque você sabe o que você está fazendo, você está organizado, você é controlada. Eu estou falando daquelas pessoas que se empolgam, realmente passam, tudo é usando crédito. Porque olha, Cláudia, é muito interessante quando a gente vê a pessoa fazer essa mudança do Brasil para cá. Eu sempre uso o exemplo da Nespresso, da cafeteira. Eu fui a São Paulo, a cafeteira custa R$1.500. Nossa. Eu não imaginaria nunca comprar uma cafeteira de R$1.500. Aqui a cafeteira custa $60. E eu sinto que quando tem essa mudança, a pessoa se deslumbra, porque passa a ser acessível. Ter a BMW, ter a Mercedes, o sonho passa a ser acessível. Qual é a base para fazer esse planejamento, então, e não se deslumbrar aqui, Cláudia? Bom, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, tem algumas regras, tá? Uma regra que eu ensino muito aos meus clientes é a regra do 30, 60 e 90. Você vai comprar uma coisa, você pensa, bom, eu quero aquela bolsa. Posso pagar em 30 dias? Não. Ok. Posso pagar em 60? Não. Ok. Posso pagar em 90? Não. Não compra. Simples. Se você seguir essa regra, as chances são que você vai ter um controle da tua vida financeira. Porque se você ficar mais de 90 dias com uma dívida pendurada no cartão de crédito, novamente os juros compostos vão começar a agir dessa vez de maneira negativa contra você e você vai acabar com uma conta enorme. E era esse o meu ponto que eu queria falar. As pessoas que fazem isso e terminam naquela situação onde elas estão pagando o mínimo. Já ouviu essa história? Não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Eu estou pagando o mínimo do meu cartão de crédito. Gente, quando vocês pagam o mínimo do seu cartão de crédito, na verdade, vocês estão pagando um pouquinho só do principal e muito dos juros. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então é aí que você sabe que você está em problema, que você está realmente com problemas. Cláudia, eu tenho certeza que a gente vai ter pedidos para você voltar, porque esse assunto dá muito pano para manga, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Valeu a pena morar nos Estados Unidos? Nossa, isso aí, demais. E voltaria? Com certeza. O Brasil está no meu coração, vou ser brasileira para sempre.
Mas vir para a América foi a melhor coisa que realmente eu fiz na minha vida. Claudinha, adorei ter você aqui. Eu que adorei. Muito obrigada por essa oportunidade e parabéns por esse programa, muito bacana. Obrigada. E olha, se você está assistindo o Projeto USA na CBTV e você quer ter mais informações de profissionais como a Cláudia e até pedir para ela voltar, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais material para discutir aqui e eu fico esperando você na próxima edição do Projeto USA na CBTV. Até logo.